amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do livro fundamental da doutrina espírita, O que é o Espiritismo? Um resumão escrito pelo próprio Allan Kardec. Nós vamos começar um novo capítulo, chegando ao final do livro, meu Deus do céu, mas este capítulo traz o seguinte título: Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E hoje nós vamos ver sobre a pluralidade dos mundos. Aí o espiritismo, sempre junto da ciência, mas há 160 anos atrás, já trazia verdades, né? Desafiando a igreja poderosa daquela época, que dizia que a gente era o centro do universo ainda. Então vamos lá estudar. Os diferentes mundos que circulam no espaço terão habitantes como a Terra? E a resposta dos espíritos: todos os espíritos o afirmam e a razão diz que assim deve ser. A Terra não ocupa no universo nenhuma posição especial, nem por sua colocação, nem pelo seu volume, e nada justificaria o privilégio exclusivo de ser habitada. Além disso, Deus não teria criado milhares de globos, com o fim único de recriar-nos à vista, tanto mais que o maior número deles se acha fora de nosso alcance. Pois é, né? Isso está na questão 55 do Livro dos Espíritos, dá para ver também, Revista Espírita de março de 1858. Olha só, 1858, 1860, por aí, já o Espiritismo afirmando que, sim, há uma pluralidade de mundos habitados e que todos somos humanos e que Deus não faria os mundos todos no globo que a gente enxerga e os que a gente não enxerga só para enfeitar o céu. Vamos combinar? Que nós não somos a última bolacha do pacote, né? 106. Se os mundos são povoados, serão seus habitantes em tudo semelhantes aos da Terra? Em uma palavra, poderiam eles viver entre nós e nós entre eles? A forma geral poderia ser, mais ou menos, a mesma, mas o organismo deve ser adaptado ao meio em que eles têm de viver, como os peixes são feitos para viver na água e as aves no ar. Claro, achar que todos serão iguais a nós, aí você está desprezando as condições daquele lugar, daquele planeta. Eles completam ainda. Se o meio for diverso, como tudo leva a crê-lo e como parece demonstrá-lo as observações astronômicas, a organização deve ser diferente, não é, pois, provável que, em seu estado normal, eles possam mudar de mundo com os mesmos corpos. Isto é confirmado por todos os espíritos. Então, de acordo com o mundo, né, todos somos humanidade, mas com as suas diferenças para poder habitar naquele planeta, naquele mundo, né, com corpos mais densos, menos densos, adaptados ao ar que existe naquele planeta, ou a falta dele. Às vezes não é oxigênio, é outro tipo de combinação, né? Aqui a gente tem uma combinação que faz a nossa atmosfera, pode ser outro tipo. Então, se a gente fosse para esse planeta, ou se essas pessoas viessem para esse planeta, nos corpos físicos que tem, evidentemente que não daria certo, não é? Porque isso só pode acontecer quando a gente está sem a carcaça física, só com o corpo espiritual, que nós não precisamos de absolutamente nada para sobreviver, né, no corpo espiritual, nem de ar, nem de água, nem de absolutamente nada. E a última pergunta de hoje: admitindo que esses mundos sejam povoados, estarão na mesma colocação que o nosso, sob o ponto de vista intelectual e moral? Segundo o ensino dos espíritos, os mundos se acham em graus de adiantamento muito diferentes. Alguns estão no mesmo ponto que o nosso, outros são mais atrasados, sendo sua humanidade mais bruta, mais material e mais propensa ao mal. Pelo contrário, outros são muito mais adiantados moral, intelectual e fisicamente. Neles, o mal moral é desconhecido. As artes e as ciências já atingiram a um grau de perfeição que foge à nossa apreciação. A organização física, menos material, não está sujeita aos sofrimentos, moléstias e enfermidades. Aí os homens vivem em paz, sem buscar o prejuízo uns dos outros, isentos dos desgostos, cuidados, aflições e necessidades que os apoquentam na terra. Finalmente, outros ainda mais adiantados, onde o invólucro corporal, quase fluídico, se aproxima cada vez mais da natureza dos anjos. Na série progressiva dos mundos, o nosso nem ocupa o primeiro nem o último lugar, mas é um dos mais materializados e atrasados.
Você pode aprofundar na Revista Espírita de 1858, 1860 e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, da pluralidade dos mundos. Evidentemente que os mundos não são todos iguais à Terra. Nós estamos num mundo classificado como provas e expiações e seremos, talvez não estejamos aqui para presenciar isso, mas o mundo vai ser promovido para planeta de regeneração. E nós somos dos mundos mais materiais, né? Antes da gente só tem os mundos primitivos. Mas mais para frente, né, mundos mais adiantados são os menos densos, como Júpiter, por exemplo, né? Até que mundos felizes quando o espírito não precisa mais encarnação, não precisa mais de corpo, só com o seu corpo espiritual, o seu perispírito, ele vai habitar esses mundos. Então tem uma variedade enorme de planetas e mundos para a gente desbravar. Então a viagem é grande. Você ficou curioso? Vem estudar Espiritismo comigo aqui. No próximo encontro, nós vamos falar sobre a alma. E lembre-se, isso é um resumão para você ficar bem curioso, você ficar bem curiosa para começar a estudar o Livro dos Espíritos, tá bom? Beijo, te espero no próximo. Tchau!